Eu tenho um colega de grupo de WhatsApp, uma pessoa muito inteligente, muito bem intencionada, e várias outras pessoas que eu vejo aí pela internet que estão tanto quanto agoniadas em votar no Lula. Muitos dos motivos dessas pessoas eu concordo, tá? Não com todos, tá? Existem alguns motivos que eu desconstruí ao longo dessas eleições, ao longo de toda essa disputa política e vendo, né, o que muitas pessoas têm a dizer. Eu desconstruí muita coisa, mas eu continuo concordando, eu não sou petista ou lulista ou alguma coisa do gênero. Eu, inclusive, votei no Ciro em 2018 no primeiro turno e no Haddad no segundo. E eu concordo até tem um vídeo do Jones Manuel que diz que o Ciro ele tem pautas mais de esquerda, mais progressistas que o Lula, mas o Lula tem uma base mais de esquerda e mais progressista que o Ciro. Quem quiser, eu recomendo assistir o vídeo do Jones Manuel, que é muito interessante, sobre o Ciro e o Lula. É um vídeo mais antigo, é um vídeo feito antes do próprio Ciro se perder do jeito que tá. Então eu tô aqui assumindo que, na minha opinião, e na opinião de boa parte das pessoas que eu conheço, o Ciro se perdeu bastante, né? O Ciro tá bem preocupado em assumir o poder e menos preocupado com o povo brasileiro. Então eu vim fazer um vídeo aqui, tá, de uma pessoa que não tá então polarizando, uma pessoa que não tá dizendo o Ciro não vale nada, o Ciro não tem boas ideias, tá, uma pessoa que na verdade gosta e admira o Ciro, embora, né, tenha vindo um rancinho aí, não vou negar que existe certo ranço dos últimos meses aí, eu acho que o Ciro se perdeu completamente, mas de modo geral, uma pessoa que eu me considero mais à esquerda que o Ciro, né, enfim, não digo que ele é o candidato ideal, o Ciro, como a maior parte dos candidatos, quer gerir o capitalismo, etc. Então, não é o candidato ideal, mas, né, dentre os que têm aí um maior alcance, etc., eu vou dizer que eu tenho bastante simpatia por ele, salvo o ranço dos últimos tempos. Eu tô fazendo essa introdução para dizer que esse vídeo é o vídeo da perspectiva de alguém que votaria no Ciro se o contexto fosse diferente. Ele não seria a minha primeira opção, a minha primeira opção seria a Sofia Manzano, que é comunista e que é mais alinhada à esquerda, mas é uma pessoa que tem uma intenção de votos ainda bem menor que a do Ciro, e eu não acho que venha ao caso entrar nesse debate aqui. Eu quero dizer que eu votaria no Ciro se não fosse, por exemplo, o Lula concorrendo com o Bolsonaro, né? Se a gente não tivesse desesperado para afastar o fascismo bolsonarista do poder, eu gostaria de pagar para ver o que o Ciro tem a oferecer. Eu gosto de muitas das ideias dele, pelo menos, né, dentro do contexto em que a gente se encontra, mas eu simplesmente não entendo que agora seria a hora de votar no Ciro, e eu tenho aí pelo menos 10 motivos que eu gostaria de trazer para quem ainda insiste, né, que a gente deveria votar no Ciro. Então eu vou fazer esses 10 motivos. Antes eu vou me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar quem está chegando agora a se inscrever no canal e queria convidar todo mundo a deixar aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem está contribuindo já com o Apoia-se. Queria convidar vocês a me seguirem no TikTok e no Instagram, que eu ainda vou produzir coisas, bem difícil, bem complicado essa coisa aí, mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre os 10 motivos. Vamos começar baixo, vamos começar com o óbvio, né? O Ciro não vai se eleger. Eu não sei se alguém realmente acredita que o Ciro tem alguma chance de se eleger. Se você acredita que o Ciro tem alguma chance de se eleger, você precisa rever os seus conceitos de compreensão do que é estatística, compreensão do que é uma pesquisa, compreensão, né, do possível, do improvável. Enfim, não existe, tá? Não existe precedente democrático que coloque, né, como possível alguém com as intenções de voto do Ciro Gomes, tá? Comparado com as intenções de voto do Lula, comparado com as intenções de voto do Bolsonaro. Não existe precedente democrático possível que diga que é possível que o Ciro se eleja. Então, o seu voto ele vai ser jogado fora, né? Você poderia votar ou no Lula ou no Bolsonaro. Enfim, não vote no Bolsonaro por motivos óbvios, né? Se você tá aqui e vota no Bolsonaro, você tá completamente perdido, porque eu tô muito longe da tua bolha, tá? Então, você vai jogar teu voto fora. O Ciro não tem chance de se eleger, mas você já sabe disso. Nessa linha, vamos pro 9º motivo. A democracia burguesa é uma farsa e você não está escolhendo livremente. Uma das estratégias políticas da democracia burguesa, veja bem, eu não vou falar de democracia, eu vou falar de democracia burguesa porque é o que a gente vive. Uma das estratégias políticas da democracia burguesa é vender a falsa sensação de liberdade. Existem vários candidatos e candidatas para você escolher e você tem a sensação de que qualquer um deles poderia se eleger. Isso é mentira. Existem 2 candidatos que podem se eleger
para presidente da República nessas eleições. É Bolsonaro e é Lula. E é triste, é angustiante que a gente se encontre nessa perspectiva, mas quanto mais a gente assumir, quanto mais cedo a gente entender, ok, estão vendendo a falsa sensação de liberdade, né? Liberdade é você escolher entre uma ampla gama de possibilidades. Quando te dão A e B para escolher, você não é bem livre, tá? Mas ainda assim você tem A e B para escolher. Vamos ver isso mais pra frente. Mas vamos focar, você acha que possui a sensação de liberdade e eu tô aqui, não tô sendo pessimista, eu tô sendo realista. Tem duas opções a serem eleitas nessas eleições. Quanto mais você aceitar, mais fácil fica você fazer as pazes com a ideia de que você vai votar em alguém que você não considera ideal. Oitavo motivo. Se o Bolsonaro se eleger, você vai se arrepender pro resto da vida. Vai dar muito feio. Você sabe disso. No fundo, eu acho que todo mundo que tá pelo Ciro, pela racionalidade, pelos projetos, etc., que tá vivendo o governo Bolsonaro, no fundo você sabe disso. Às vezes pode doer para admitir, porque talvez você tenha algum ranço do Lula, porque talvez você ache que o Lula não seja ideal. Eu não sei se você se coloca, né, como cirista por uma perspectiva de centro-esquerda ou por uma perspectiva mais de esquerda ainda, só que pragmática. Enfim, depende de onde você tá. Mas se você não é um bolsominion, um fanático, negacionista, etc., você sabe que no fundo, se o Bolsonaro se reeleger, você vai se arrepender pro resto da vida, porque o Bolsonaro vai ficar ainda mais radical, tudo isso que está acontecendo de ruim no nosso país vai se radicalizar ainda mais. Você sabe que não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa os erros do Lula e os erros do Bolsonaro, e o país vai estar dando ao Bolsonaro, né, um cheque em branco para fazer ainda mais atrocidades. Todo governante, todo presidente, todo ditador, autocrata, o que quer que seja, que se reelege, se radicaliza mais, tá? A ideia de que, né, o cara assume o poder e de repente, puf, tem uma ditadura, é mentira. A escalada do autoritarismo é uma coisa que às vezes demora anos, tá? Isso tem estudo. Então a gente tá tendo uma escalada do autoritarismo. O Bolsonaro tem intenções de golpe, mas se ele se reeleger é mais fácil ainda. Então você vai se arrepender, eu tenho certeza, você sabe disso, você vai se arrepender se o Bolsonaro se reeleger. A gente vai estar legitimando e dando impunidade a todas as merdas e toda a corrupção do Bolsonaro. Sétimo motivo. Quando o Lula se reeleger, você vai poder falar mal dele à vontade. Você vai poder falar, eu avisei, então, pois é, o Lula isso, o Lula aquilo. Ninguém tá pedindo pra você parar de falar mal do Lula, ninguém tá pedindo pra você parar de ser crítico ao Lula. Pelo contrário, no momento que ele se eleger, espero que no primeiro turno, então eu vou botar esse vídeo na sexta, né, espero que domingo, talvez você já esteja até vendo esse vídeo quando a coisa já aconteceu, né? No momento que ele se eleger, você pode falar mal. Você vai poder falar, eu avisei, você vai poder falar um monte de coisa, tá? Então, se a gente pegar o motivo anterior e o motivo atual, né? Você só vai ter alguma satisfação aí nas suas críticas, etc., se o Bolsonaro perder e o Lula se eleger. Porque daí você vai poder falar mal à vontade do Lula e você não vai sofrer as consequências de um segundo governo Bolsonaro. E melhor ainda, o povo não vai sofrer as consequências de um segundo governo Bolsonaro. Talvez você esteja em alguma redoma onde não vai te afetar tanto, embora, né, vai do supermercado aí, se você não é rico, enfim, tá te afetando de alguma maneira, né, vamos combinar. Então, sabe, você não tem nada a perder se o Lula se eleger, se o Bolsonaro se eleger, você tem muito. Eu sei que a gente tem um clima agora, nesse exato momento, que falar mal do Lula é meio mal visto. E isso eu vejo que acontece não só a partir de petistas ou lulistas fanáticos, mas de todo mundo que não aguenta mais Bolsonaro. Então esse clima, ele é um pouco agoniante, inclusive para os ciristas, né? Especialmente para os ciristas que continuam defendendo o Ciro. Inclusive para o Ciro tá despirocando localmente, assim, e eu sei que tem a ver com esse clima em que agora a gente meio que não pode falar mal do Lula. Quando o Lula se eleger, quando a gente tirar o Bolsonaro, vai voltar o clima onde você pode falar mal à vontade do Lula, como já visto no motivo anterior. Você ser mal visto por falar mal do Lula vai ser algo que vai ser restrito aos petistas, as pessoas que realmente estão fechadas ideologicamente com o PT, o que não é o caso de muita gente que vai votar agora no Lula, como o meu, por exemplo. Sexto motivo, está sendo bastante debatido, o primeiro turno é muito importante nesse momento. A gente já sabe que o Bolsonaro quer dar golpe, que o Bolsonaro quer contestar o resultado das eleições, e se o
o Lula se eleger no primeiro turno, é muito, muito, muito mais difícil que ele faça isso. Então eu queria dizer que você precisa sim ter medo de golpe, você precisa sim ter medo da violência que vai surgir depois das eleições. Vai ter violência, já está tendo violência, então é muito mais interessante que o Lula se eleja no primeiro turno. E segundo as pesquisas aí, se os ciristas virarem voto, né, se os ciristas passarem a votar no Lula, ele tem reais chances de que isso aconteça. Quinto motivo, muitas críticas ao Lula são verdadeiras, muitas não. Eu não vou focar nessa questão aí, porque até irritaria um pouco os ciristas, tá? Eu vou, por exemplo, eu vou botar aqui um vídeo da Ju Furno, que inclusive em algum vídeo eu falei que tem vários canais no YouTube que eu sigo, que eu acho muito bons, e algumas pessoas perguntaram, né, falaram para sugerir alguns, então fica aí a dica. A Ju Furno, uma economista muito boa, tem vídeos muito interessantes. Ela tem um vídeo falando sobre, um vídeo recente inclusive, se o Lula realmente foi responsável fiscalmente, se ele acabou com as contas brasileiras, etc. E ela mostra que não com argumentos, com fatos, com muito embasamento. Então assim, deu nesse período aí onde, né, a gente começa a considerar melhor as coisas, dá para desconstruir muitas críticas que se faz ao Lula, muitas outras não dá, tá? Então, existe aí a possibilidade, se você se abrir, porque foi criado um certo ranço, foi criado toda uma questão midiática para associar o Lula a uma série de coisas, e muitas dessas coisas são verdadeiras e muitas dessas coisas não são verdadeiras. Então, existe aí a possibilidade de desconstruir muitas críticas que a gente vem fazendo aí enquanto sociedade, né, enquanto mídia, né, porque essa ideia de uma mídia esquerdista aí é completa alucinação de pessoas de ultradireita, extrema-direita, fascistas, enfim, que querem questionar uma série de coisas, mas enfim, não existe grande mídia esquerdista, então vamos aí pensar que dá para desconstruir muita coisa sim acerca do Lula. Quarto motivo, bolsonaristas estão literalmente matando petistas, ou não precisa nem ser petista, né? E isso tende a se agravar no segundo turno, nesse período aí que vai ter entre o primeiro e o segundo turno. A gente não tem como escapar, a gente vai ter muita violência pela frente. E se a gente eleger o Lula no primeiro turno, é mais fácil de conter essa violência, é mais fácil de conter esse avanço ao bolsonarismo. Então a gente tá falando aí de vidas que podem se perder, e a gente tá falando inclusive do bem-estar de vocês, né? Porque eu acredito que a maior parte dos ciristas aí, num segundo turno vai votar Lula, e vocês vão no mesmo balaio de petista para bolsonarista fanático, tá? Então assim, não é bolsonarista, é petista para esses fanáticos, e você corre risco de sofrer violência também. Terceiro motivo, existe espaço para o Ciro na construção de um Brasil melhor. Vamos ser realistas, vamos entender que o Ciro, ele tá mais preocupado com o programa de poder dele do que com o bem-estar do Brasil, mas isso não é um problema pro Lula, porque o Lula também, vamos combinar? Vamos, aqui eu tô irritando todo mundo talvez, né? Mas é verdade, política é jogo por poder. Nas eleições passadas o Lula também poderia ter tido outras atitudes que seriam melhor pro povo do Brasil, ele preferiu escolher a luta pelo poder. O Lula sempre vai escolher a luta pelo poder, o Ciro sempre vai escolher a luta pelo poder. A política é sobre isso. Quem não escolhe a luta pelo poder, quem é muito idealista, não sobe, não cresce na política. Então, não pense você que o Lula, por exemplo, só porque o Ciro despirocou alguma coisa, que o Lula guardaria mágoas, tá? O Ciro poderia perfeitamente assumir algum cargo importante, o Ciro poderia usar o conhecimento dele. Eu não acho que isso realmente vai acontecer, porque o Ciro, né, enfim, tá realmente muito preocupado em ganhar as eleições, mas assim, se o Ciro aceitar, o dia que o Ciro aceitar que ele foi derrotado, ele tem ainda muito o que ajudar no Brasil, e a gente poderia, né, vocês, enfim, todo mundo que tenha alguma simpatia pelo Ciro, poderia, né, incentivar isso, né, o Ciro tem a contribuir com o Brasil, não é só essa ideia de que é o presidente da república e pronto, né? Eu vi muita gente de direita falar, porque a esquerda esteve no poder por tantos anos. A esquerda nunca esteve no poder, tá? A esquerda nunca esteve no poder. Ter um presidente da república com ideais esquerdistas disposto a fazer todas as concessões necessárias para governar, porque se não fizer, não assume o cargo, e isso acontece em todas as democracias burguesas. Então, ter um presidente com ideais de esquerda e ter toda uma base de direita, porque a base política é de direita, não é ter uma esquerda no poder. Então, ter o Lula como presidente, que é o que vai ter, né? Enfim, é o que vai acontecer, e ter pessoas como o Ciro
ajudando nessa base. É uma tarefa muito importante, existe espaço para o Ciro. Eu gostaria de ver o Ciro ocupando esse espaço, espero que vocês também gostariam, espero que a gente possa lutar para isso, tá? Que a gente possa lutar para que quando o Lula se tornar presidente, ele não guarde rancor, e eu acho que não guardaria, eu acho mais provável, inclusive, que o Ciro guarde rancor do que o Lula. Então, sem esse rancor, a gente teria aí possibilidade de unir aí alguns políticos em busca de um país melhor para o povo, que esse é o objetivo, né? A gente se preocupa muito, a gente fala muito dos políticos, mas a real é que a gente não devia estar preocupado tanto com eles. O deles está garantido, gente. O deles está garantido. É o povo que se ferra. Segundo motivo, a maior parte dos defeitos do Lula são estruturais da política brasileira e o Ciro também teria dificuldades para lidar com eles caso assumisse o poder. Essa coisa, né, do combate à corrupção, porque blá blá blá, corrupção no governo petista e blá blá blá. Gente, a corrupção ela é sistemática e estrutural do capitalismo. A corrupção não é, o presidente ou fulano ou ciclano são corruptos e permitem a corrupção porque eles têm desvios de caráter. Tratar a corrupção como desvio de caráter de indivíduos é negar o caráter estrutural da corrupção do nosso sistema. A corrupção, ela se encontra em todos os buracos possíveis do nosso sistema, ela é estrutural. O Ciro Gomes, né, não acabaria a corrupção no momento que o Ciro Gomes assumisse o poder. O Ciro Gomes não teria como fazer o papel de alguém que vai combater a corrupção e daí vai acabar e de repente, magicamente, vamos ter um capitalismo sem corrupção porque o Ciro é muito virtuoso e blá blá blá. Isso não existe. Inclusive, todo esse questionamento que o Ciro faz no discurso da política brasileira é porque ele nunca assumiu a presidência. No momento que ele assumir a presidência, ou ele vai amansar o discurso e fazer uma série de concessões, ou ele vai cair, ou ele vai sofrer golpe. Isso também é estrutural da política brasileira. Então, não caiam muito, né, em achar que a promessa de um político, isso vale pro Lula, isso vale para qualquer político que assume um cargo como esse, não caiam tanto no discurso de que o mundo vai ser aquilo que o político em questão está prometendo. Vai ser sempre menos que isso. Mesmo assim, eu gostaria de pagar para ver, né? Eu já vi, então, o que o Lula faz e acho muito superior ao Bolsonaro, acho insuficiente a ponto de eu não ser lulista ou petista, mas eu gostaria, inclusive, de pagar para ver o que o Ciro faria, tá? Mas tem um pezinho atrás, né? Vamos ter um pé atrás, vamos pensar, não seria isso tudo que ele fala, né? E o último motivo, o mais importante de todos, esse todo mundo sabe, esse é muito óbvio. Lula é melhor que Bolsonaro. É isso. Se a escolha é entre A e B, a gente escolhe A, né? A gente escolhe o melhor, a gente escolhe o A seria Lula, então. Não existe polarização política, tá? A gente tem um lado que é um polo, que é um extremo, que é fascista, que é ridiculamente absurdo de violento e não tem nenhum projeto para um país melhor. E a gente tem um lado aí que é moderado, que é centrista, centro-esquerda no máximo, que tem aí maneiras de gerir de maneira menos pior o capitalismo. É um erro achar que, né, embora o capitalismo esteja fadado a dar errado o tempo todo, é um erro achar que tanto faz, então, tá? Existem maneiras mais violentas de dar errado, como a bolsonarista, e maneiras menos violentas, onde a gente sofre menos. Ainda assim, a gente vai ter as crises cíclicas, a gente vai ter um monte de problema, mas vai ser de maneira menos violenta, como aconteceu no governo Lula. Então, o governo Lula foi muito menos violento do que o governo Bolsonaro, vocês sabem disso, e é isso que a gente está lutando. A gente está lutando nesse exato momento por isso, por um capitalismo menos violento, por um capitalismo menos ignorante, menos irracional, onde a gente pelo menos consiga que algumas pautas racionais, algumas pautas que vão fazer bem para o povo, sejam aprovadas em troca, enfim, de toda uma série de coisas que a gente não concorda. Então, eu espero que, né, vocês peguem esse momento aí, pensem e repensem seu voto nesse momento, tá? Não é repensar todas as suas ideologias, etc. Não é repensar a sua visão de mundo, é repensar o seu voto. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.